Pessoal, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade da gente estar junto. Eu vou começar pelo começo, antes que os meninos aqui me estrangulem. Deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Quando eu assisto, e quando eu assisti lá atrás, eu achava isso aí um porre, mano, mas tem motivo, tem significado. É importante, a gente tem que, na medida do possível, levar ao conhecimento do maior número de pessoas a nossa singela mensagem, tá bom? Conto com vocês, é importante para todo mundo. Beleza, Gustavo? Obrigado, hein? Não falei no começo agora. Tem um assunto que de um tempo atrás começou a matutar na minha cabeça. Como é que você advoga para assuntos que são controversos? Eu não estou falando nem do cliente, eu estou falando da matéria, do fundo propriamente dito, né? Você está afeito ao que o cliente fez? Você concorda com o que o cara fez ou deixou de fazer? Não. Alerta de spoiler. Você advoga pelo direito. Você defende não a conduta, você defende o acusado. Isso não apenas na seara criminal, às vezes em uma questão civil, uma questão trabalhista, tributária, independentemente da área do direito em que você é procurado por um constituinte, pelo cliente, e advoga em prol do seu sagrado direito de defesa, né? Evidentemente, alguns ultrapassam essa barreira e têm prazer de fazer o mal feito, né? Ao contrário de uns e outros, eu não gosto de ladrão, não. Meu negócio é defender quem é certo, quem trabalha, quem age em prol de uma atividade ilícita, né? Tá até ali. Não sei se dá para vocês verem. Eu ostento com bastante orgulho o meu compromisso. Quando eu fui pegar minha vermelhinha lá, eu jurei defender a Constituição e o direito. Eu levo a sério esse meu juramento, né? Inclusive as minhas pequenas intervenções que a gente tem nesse espaço aqui, levam em consideração a necessidade da gente agir de forma íntegra. Às vezes tem gente que fala coisas parecidas com o que a gente está falando agora, mas são só palavras, né? Então, cabe a cada um de nós fazer um juízo minimamente adequado para saber aquilo que é vazio, aquilo que é oco, daquilo que tem substância, daquilo que tem conteúdo, né? Mas quando a acusação e quando a situação de uma forma geral é muito grave, a gente pode fazer o juízo pertinente de não defender determinada acusação. Quando você não está disposto a enfrentar um contraditório administrativo ou judicial de algo que é manifestamente contrário aos seus princípios, o profissional pode recusar-se a realizar a defesa do possível cliente, que não vai ser efetivado como um cliente do seu escritório, da sua carteira, sobre o qual você vai exercer o patrocínio, né? Só que se você, no fim, decide fazer o patrocínio desse camarada, você vai ser o advogado dele, tenha em mente que o direito que você vai defender é baseado numa determinada instrução, administrativa ou judicial. Não há necessidade de você concordar com o camarada, você defende o acusado e não a conduta dele, né? A questão ética é importante. Então, a depuração, aquilo que você vai fazer no seu juízo pessoal, que é muito importante e é livre, faça-o com dignidade. Não utilize de preconceitos, não utilize de pressões, daquilo que determinadas pessoas vão achar. Isso não vai ser importante para ti, tá? Eu estou pretendendo falar com um jovem advogado ou com aquele camarada que será um jovem advogado em breve. Saiba que o direito de defesa é uma garantia constitucional que foi perpetrada há muito tempo. Muita gente teve que sofrer para que você defendesse um camarada que está sendo acusado, às vezes até injustamente, de uma conduta deveras grave, nojenta. Porém, o sujeito precisa ter a si atribuído o direito de se defender. E se ele for condenado, será necessariamente por
devido processo legal. Se não for, vamos recorrer, vamos até as últimas instâncias. E se ele for culpado, que ele pague. O ordenamento jurídico existe para que a paz social seja mantida. Então, o sujeito que fez determinada conduta precisa, penalmente, eu estou falando em casos específicos da justiça criminal, ele precisa obrigatoriamente ser processado no limite da culpa dele. Se a questão é civil, a lógica é a mesma. Faça o patrocínio, exerça a defesa de acordo com os seus princípios, sabendo que se a causa foi aceita, ela tem que ir até o limite da atuação ética. Utilize das provas de todos os meios probatórios e defenda o teu cliente. Agora, se não dá para você, irmão, não tem problema. Passe a outro profissional e, na última instância, o sujeito que está tendo contra si uma acusação ou tem uma pretensão jurídica que eventualmente não é compartilhada com você na sua análise livre e técnica do que é possível postular, ele vai se valer da Defensoria Pública, vai se valer do convênio com a OAB, dependendo de onde for a localidade, né? Mas não carregue aquela balança que muitas vezes pode parecer contraditória em si, né? A gente não defende a conduta, a gente defende o acusado no processo civil, no processo criminal, no processo trabalhista e em qualquer outro tipo de atuação jurisdicional. Isso também vale para a advocacia administrativa, né? E sempre haja com ética, porque se você não agir com ética, você vai ficar pichado, vai ficar com uma má fama e todo mundo vai saber que você não é um cara ético, que você é pilantra. E cedo ou tarde essa fama vai cobrar. Tá legal? Muito obrigado, esse vídeo foi um pouquinho mais curto. Agradeço a todo mundo aí e não esqueça do like. Um abraço.